conjunto. O objetivo dessa aula é explicar as notações de conjuntos e a relação existente entre elemento e conjunto. Também será explicado os conceitos de igualdade de conjuntos, conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. Qual é o conceito de conjunto? Podemos pensar da seguinte maneira: conjunto é um conceito primitivo. Isto é, a gente pode utilizar a noção de conjunto sem ter que definir. Por exemplo, vamos pensar no conjunto das vogais. Quais são as nossas vogais? Nossas vogais são A, E, I, O e U. Esse é o conjunto das vogais. Se você observar aqui, o V é maiúsculo e os elementos desse conjunto têm letras minúsculas. O A, o E, o I, o O e o U são todos minúsculos. A relação que existe entre um elemento e o conjunto são as relações de pertinência. Então, os símbolos de pertinência são os símbolos pertence ou não pertence. O elemento A pertence ao conjunto V. E podemos dizer, então, que o elemento B não pertence ao conjunto V. Um exemplo bem simples. A outra forma de representar esse conjunto seria através de um diagrama. Então, podemos dizer que o conjunto V tem os elementos A, E, I, O e U. Então, representação com todos os elementos, representação através de um diagrama, e a representação também poderia acontecer através de uma lei. Nós poderíamos escrever assim, V é um conjunto X, tal que X é vogal. Ou seja, quando você fizer a leitura dessa lei, você vai pensar: os elementos desse conjunto são quem? A, E, I, O e U. O conjunto A e o conjunto B são iguais. Conjunto unitário é aquele que tem um único elemento. Por exemplo, o conjunto C, que tem o elemento A. Ele é um conjunto unitário porque tem apenas um elemento. Conjunto universo é aquele ao qual pertencem todos os elementos de todos os conjuntos envolvidos. Vamos pensar no seguinte: o conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X é letra do alfabeto. Então, o nosso conjunto A é o nosso conjunto universo, ele contém todas as letras do alfabeto. Então, um subconjunto que a gente pode ter nele é o conjunto V, que é formado pelas vogais A, E, I, O e U. Ou seja, o conjunto V é um subconjunto do conjunto universo A. Então, os dois envolvidos aqui, o A e o V, o conjunto A é o conjunto universo. Conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Por exemplo, eu vou chamar aqui um conjunto D e ele não tem nenhum elemento. Então, posso indicar D dessa forma, ou posso escrever D também dessa outra maneira aqui, ó. Conjunto D é um conjunto vazio. Subconjunto. Qual é a ideia de subconjunto? Vamos pensar num conjunto A que ele tem X, tal que X é letra do nosso alfabeto.
Se eu peço um conjunto B, e esse conjunto B, 3 letras do alfabeto, todos os elementos do conjunto B vão estar dentro do A. Então, a gente pode dizer que B é subconjunto de A. Então, os símbolos que a gente utiliza para relacionar conjunto e subconjunto são conjunto das partes. Vamos pensar o seguinte, o conjunto A, ele tem os elementos 1 e 2. Quais então serão as partes do conjunto A? A gente simboliza partes de A dessa forma. Então, o primeiro elemento é o conjunto vazio. A gente consegue ter o subconjunto 1 como uma parte do A. O subconjunto que tem o elemento 2 como uma outra parte do A. E o 1 e o 2 também como parte do A. Então, o número de elementos do conjunto A é 2. O número de elementos das partes do conjunto A é 4. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar um conjunto B. O conjunto B tem A, E e I como elementos. As partes do conjunto B vai ser o conjunto vazio, o A, o E, o I, o A e o E, o A e o I, o E e o I, e finalmente o A, o E e o I. Então, nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elementos. Então, a gente escreve aqui, ó, o número de elementos de B são 3. Porém, o número de elementos das partes de B é 8. Dessa forma, quando a gente quiser descobrir, quantos elementos tem um conjunto, as partes de um conjunto, podemos escrever o número de elementos das partes de um conjunto A qualquer vai ser 2 elevado ao número de elementos de A. Ah, mas como assim? A tem 2 elementos aqui nesse caso. O 4 a gente pode escrever como 2 ao quadrado. Mais um pouquinho. Ó, B tem 3 elementos. O 8 a gente pode escrever como 2 elevado a 3. Então, a gente generaliza isso quando não é importante descobrir quais são os elementos.